Olá pessoal, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e esse é o primeiro vídeo voltado para os terceiros anos do EJA, tá? A primeira coisa eu tenho que pedir desculpa porque na verdade essa é a segunda atividade que eu estou deixando para vocês. A primeira eu deixei no Face da escola com uma apresentação, não tinha nenhum trabalho, era só uma apresentação da disciplina. E aí eu fiquei doente e essa é a primeira aula que eu estou fazendo para os terceiros anos do EJA. Bem, para começar, eu gostaria de me apresentar um pouco, né? Como eu disse, meu nome é Felipe, sou professor de Sociologia desde 2008, 2008 não, desde 2013, tá? Sou formado no Paraná pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana e trabalhei durante algum tempo no Paraná e trabalho aqui em São Paulo desde 2017. No vídeo de introdução, de apresentação, eu falei um pouquinho mais porque eu escolhi esse caminho, porque escolhi a Sociologia. Hoje a minha apresentação é mais dizer que eu estou aberto, muita gente já me conhece, é claro, né? A maioria já é do segundo ano, mas tem alguma pessoa aí que pode ser nova, que está entrando agora. Então, assim, Sociologia é tranquila, é bem fácil, tá? Não é difícil comparado com outras disciplinas. Não quero que vocês fiquem esquentando tanto a cabeça, mas isso não quer dizer que não é importante. É importante por dois motivos. Primeiro, Sociologia trabalha muito com cidadania, com saber sobre política, saber sobre respeito, etc. E isso é importante para a nossa vida, de uma forma geral, tá? A Sociologia também abre a mente, é muito usado hoje para a gente saber trabalhar uma boa redação, também é usada muito em concursos, em provas. Então é interessante esse lado da Sociologia. Mas tem um lado que é também importante. Sei que não é para todo mundo, mas é o vestibular. Não é o objetivo principal, mas eu também tenho que ensinar para o vestibular. Por quê? Porque eu acredito que um estudante que tem essa vontade, que tem a vontade de correr atrás, passar numa faculdade, se dar bem, ou no concurso público. Por exemplo, alguns alunos que prestaram para a Polícia Militar disseram que tinham questões de Sociologia lá. Então, essa pessoa vai se sentir melhor, vai progredir. Então, quem quer, eu tenho que ensinar isso. Então, eu vou tentar ensinar Sociologia de uma forma mais simples, mas também da forma que se usa, que é cobrado no vestibular, tá? Quanto ao método, na aula presencial, geralmente eu uso uma prova escrita, eu uso trabalhos no seminário e eu faço algumas atividades que valem pontos extras, como jogos pedagógicos, etc. Até para a disciplina não ficar tão pesada e massiva. No entanto, no período de pandemia, após a cada aula, eu vou deixar um questionário, tá? Um questionário que deve ser respondido. É um questionário virtual, vocês acessam o link, vai ter algumas perguntas de múltipla escolha. Então é só assistir a aula. Muitas vezes eu vou deixar material escrito de apoio e vocês vão conseguir fazer isso com facilidade. Bem, a gente vai falar também o que vamos aprender, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu já falei um pouco da importância da Sociologia, não é, para a formação do cidadão, de uma forma geral. Vamos lá. O que a gente vai estudar?
A gente vai começar, os terceiros anos, a gente começa sempre falando sobre cidadania, democracia e direitos humanos. Não exatamente nessa ordem, mas a gente vai falar sobre isso no primeiro bloco, tá? E aí, dentro dos direitos humanos, a gente vai falar sobre os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Qual é a diferença dessas três gerações de direitos humanos? A gente vai falar também sobre formas de participação popular, a história dessa participação popular no Brasil. A gente vai falar sobre movimentos sociais, sindicais. A gente pode falar também sobre ONGs, etc. Outras formas de sociedade civil, participação na sociedade civil. Também a gente vai falar sobre política. A gente vai explicar o que é a política, qual é a origem, sua relação com o poder. A gente vai falar o que é o Estado e como o Estado se organiza, como ele surge. Tá? A gente vai falar também sobre toda a estrutura do Estado. Bem, para começar, na primeira aula, né, a gente está começando hoje, a gente vai falar um pouquinho o que é democracia. Bem, a democracia, ela surgiu na Grécia Antiga. E até a palavra democracia vem do grego. E eu brinco que demo, em grego, significa povo. E é verdade. Demo é povo, em grego. Gracia é o poder. Ou política. Poder. Então, poder do povo. Então, é o povo tendo acesso à política, tendo acesso ao poder. E aí, a gente não vai falar sobre política agora, necessariamente nessa aula, mas vamos lembrar o que é política, de uma forma geral. Política também surge na Grécia, e surge da palavra polis. Polis era a cidade grega, era uma cidade totalmente independente das outras, o que a gente chama de cidade-estado. E a pessoa viver na cidade não é igual viver no campo, numa área totalmente isolada, porque requer a convivência. As pessoas têm que conviver umas com as outras, tem que ter regras. E isso é política. Por isso a palavra política vem de polis. Mas no começo era um rei, um governante poderoso que dominava e todo mundo tinha que aceitar o que ele dizia. No entanto, a primeira vez, pelo menos que a gente tem registro, que o povo teve acesso ao poder é na Grécia Antiga. Mas povo, como assim? Existia o cidadão. Quem era esse cidadão grego? Primeiro vamos dizer o que esse cidadão tinha direito. Um cidadão não era considerado melhor que o outro. Por isso eles eram considerados iguais ou equivalentes. Então todos eles tinham o direito de ir para uma praça pública chamada ágora. E na ágora qualquer cidadão poderia propor uma lei. E os outros, uma lei, propor uma melhora, propor fazer alguma coisa que seja válida para o conjunto das pessoas. E as pessoas poderiam votar. E ali todos eram iguais. Qualquer um podia propor e todos podiam votar. No entanto, essa democracia, a democracia não era como hoje. Hoje a gente vota num político e o político que ele decide pra gente. O que a gente chama de democracia participativa. Mas naquela época a democracia era direta. O cidadão poderia ir à ágora e decidir. Em conjunto com os outros cidadãos, é claro, aquele que tivesse o melhor argumento, aquele que convencesse, acabava vencendo. No entanto, nem todos eram cidadãos. A cidadania
era um grupo reduzido, no qual se destacava, tinha que ser homem, não podia ser mulheres ou crianças, não podia ser estrangeiro, geralmente eram proprietários de terra. Então era um grupo reduzido, muito reduzido, que tinha direito a participar das decisões políticas na Ágora. E é claro, como hoje, nem todos que tinham direito participavam, tá? Mas era assim que funcionava a democracia na Grécia Antiga. Foi um grande avanço, tá? E quando a gente fala de Grécia, a gente não está falando da Grécia como um todo, porque a Grécia na época não era um país como hoje é. Era uma região com várias cidades e estados. E só Atenas tinha democracia. Então a democracia é ateniense. Agora, a democracia de lá para hoje, de lá para cá, para os dias de hoje, mudou alguma coisa? Mudou sim. Hoje em dia, não é um cidadão que vai à praça ou ao Congresso decidir as leis, mas nós votamos em alguém e essa pessoa decide por nós. É claro que a gente pode, supostamente, a gente pode ter alguma influência sobre essas pessoas, mas isso a gente chama de democracia representativa. E é claro que hoje seria impossível, num país tão grande como o Brasil, a gente ter uma democracia direta, pelo menos aos moldes de Atenas antigas, da democracia grega antiga. Então, hoje a democracia é representativa. Democracia é uma palavra estranha, ela pode ser usada de várias formas, tá? Muita gente com atitudes antidemocráticas pode evocar, chamar para a sua ação, usar a palavra democracia, porque democracia hoje é uma coisa considerada de certa forma imprecisa ou problemática. No entanto, isso não quer dizer que ela não tenha mesmo assim validade. Vou dar um exemplo disso. A democracia é lenta, porque muita gente participa, muita gente, são vários deputados, são várias pessoas, é um processo lento e muita gente criticou isso e decidiu apoiar um processo mais rápido. Muita gente, por exemplo, algumas pessoas, alguns sábios, alguns pensadores apoiaram Mussolini na Itália, que ele se tornou um líder carismático, um líder que controlava o Estado praticamente sozinho. Essas pessoas apoiaram ele acreditando que isso seria melhor. No entanto, isso não aconteceu. Essas pessoas vieram a se arrepender, porque ele usou a mão de ferro. Então, assim, quando uma pessoa sozinha está no poder, se alguém for contra ela, ela pode perseguir, ela pode mandar prender, etc., como acontecia no totalitarismo, quando o rei mandava sozinho. Então a democracia tem o seu valor, ainda hoje, mesmo que a democracia seja diferente da democracia ateniense, tá? Embora, como eu disse, algumas pessoas, sabiamente, podem usar a palavra democracia para atitudes até mesmo antidemocráticas, porque o governo do povo também cria certos riscos. Por exemplo, imaginemos que a maioria do povo decida uma coisa e a minoria decida outra coisa. Imagina se a maioria resolver perseguir e matar a minoria. Isso é democracia? Isso é uma questão bastante problemática da democracia. A democracia tem que ser mais que um governo da maioria, mas é um governo de todos, um governo que, de certa forma, todos aqueles que se consideram cidadão tenham algum direito dentro desse processo político.
Ah, bem, a ideia hoje era falar para vocês o que era democracia. Então lembre, democracia de uma forma geral é o governo do povo. Governo do povo como assim? Um governo que não seja um único, como um rei soberano que manda tudo sozinho, mas que ele partilhe o poder com pessoas que sejam eleitas de diversos grupos sociais, que represente a sociedade. O poder também é dividido. A gente tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, para que o poder não fique na mão de um só. Bem, é isso hoje, gente. E para terminar, eu vou deixar o meu contato aqui, tá? Tanto do WhatsApp, se vocês precisarem falar comigo, quanto do Facebook. Outra questão é que pelo menos até sexta-feira eu não estava conseguindo acesso ao Google Classroom para postar as minhas aulas, estava em processamento. Então eu vou postar esse vídeo no grupo de vocês aí do WhatsApp. Assim que tiver resolvido, eu também posto nos outros canais, tá certo, pessoal? E é isso por hoje e até a próxima.